Olá, irmãos, graças e paz, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E nós estamos agora numa nova série, um novo momento. E nós vamos falar sobre oração, vamos falar sobre transformação, vamos falar sobre nos importarmos com os amados irmãos. Então, nós vamos ter como título desse estudo de hoje Vamos Incendiar, né? A série é hashtag Tamo Junto. E recentemente nós tivemos aí a série hashtag Bora Viver, baseado no livro de Efésios, seguindo o plano de leitura bíblica da igreja. E nós desejamos, ou nos deparamos com um tesouro, né? O livro de Colossenses, que é o que nós vamos trabalhar agora, inspirado nessa carta maravilhosa, do que o apóstolo Paulo, assim escreve a igreja de Colosso. E teremos então essa série aí, Tamo Junto, né? Você vai surpreender com as riquezas e a profundidade do livro de Colossenses e vamos aprender muito sobre como estar em Cristo transforma a vida de cada um de nós, impactando tudo que ao nosso redor. E essa série, né, então será muito leve, inspiradora, e anime-se para você participar durante esses próximos semanas que vamos conversar sobre essa série Tamo Junto, né? É algo que nós vamos crescer também no conhecimento da palavra do Senhor, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Talvez você consiga acertar aí o número mais próximo possível ao responder a uma pergunta. Quantas vezes aparece no Novo Testamento a expressão uns aos outros, né? Como que nós podemos encontrar isso, né? Claro, estudando a Bíblia, né? E nós vamos ver, né? Viver uns aos outros é uma realidade presente em sua vida. Você tem realmente se importado com a vida das pessoas? Ou você considera esse conceito apenas teórico e distante, né? Então a Bíblia apresenta mandamentos de mutualidade, conhecidos como uns aos outros, baseados na palavra grega allelon, que aparece cerca de 59 vezes no Novo Testamento. Então você já tem uma ideia aí de quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra uns aos outros. 59. Esses mandamentos orientam como devemos nos relacionar na comunidade cristã, sempre com reciprocidade. Amar, perdoar, servir, encorajar, entre outros. Eles expressam nossas responsabilidades mútuas e promovem um ambiente de cuidado, unidade e amor, refletindo a vida e o caráter de Jesus em nós. Deus se importou conosco, Ele está junto conosco. Essa é a maneira de Deus agir. Então, uns aos outros aumenta a nossa temperatura também, né? Em Apocalipse 3, capítulo 3 de Apocalipse, Jesus adverte a igreja de Laodiceia a não ficar morna, pois ele estava a ponto de vomitá-los, né? A expressão ali, pesada. Fica claro que Jesus convida seu povo a manter a temperatura espiritual elevada. Esse desafio de Jesus está valendo para nós hoje em dia e todo cristão deve zelar pelo seu fervor espiritual. A pergunta que nós fazemos é: onde entram uns aos outros nessa busca por manter a temperatura espiritual alta? Considere a seguinte ilustração: você é uma brasa e a igreja é uma fogueira. Para você manter-se incandescente, precisa estar dentro do braseiro. Impossível uma pessoa manter-se vibrante e aquecida espiritualmente, vivendo desconectada do corpo, da igreja. Na carta de Paulo aos Colossenses, podemos extrair lições preciosas para aumentar nossa temperatura espiritual, para verdadeiramente incendiar nossas vidas com Deus, né? O primeiro tópico vai falar sobre orar uns pelos outros. Quando oramos uns pelos outros, estamos transferindo calor. Nessa ilustração das brasas e da fogueira, por meio da oração, podemos incendiar os irmãos na fé, renovando, animando, suportando, no sentido de dar suporte, encorajando e inspirando. Colossenses 1, de 1 a 4,
ele vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos, e o irmão Timóteo, perdão, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E sempre agradecemos a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois estamos ouvindo, ou temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Eu vou reler aqui, porque eu deixei aqui muito pequenas as letras e eu vou esticar um pouquinho, graças a Deus pela tecnologia que permite, e vou ler o versículo novamente. Colossenses 1, de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Colossenses também, capítulo 1, 9 a 12, ele fala: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nos tornou dignos através de Jesus. Hoje nós somos salvos e filhos de Deus. Então, a oração é um hábito presente em todas as cartas paulinas. E em Colossenses, Paulo menciona como ele e sua equipe se reuniam constantemente para orar pela igreja situada na cidade de Colosso. Note que orar uns pelos outros é algo que certamente deve acontecer. A expressão usada é quando oramos por vocês e não se oramos por vocês, ou seja, orar pelos irmãos, né? É um hábito que certamente deve estar presente em nossa vida, né? E isso acontece, né? Nós precisamos estar orando pelos irmãos. Então, a oração uns pelos outros fica mais completa quando conhecemos as características e necessidades dos irmãos, pelos quais vamos interceder. Perceba que Paulo destaca as diversas características da igreja em Colosso e coloca a oração coloca a oração, suas percepções sobre ele. Né? Então ele ora colocando aquilo que ele tem visto e percebido de necessário falar com Deus, intercedendo pela vida daqueles irmãos. Então devemos pedir para que Deus nos dê, né, aos irmãos, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Afinal de contas, o que falar numa oração, como falar numa oração, qual deve ser a prática, né? Então essa oração ela precisa impulsionar os irmãos a serem frutíferos, sendo fortalecidos em poder, perseverança, paciência e alegria, né? E a pergunta que eu faço é: você tem o hábito de orar e interceder pelos outros irmãos? Alguma vez você foi renovado e fortalecido pela oração de alguém? Conte seu testemunho, se você tem sido renovado diante de Deus, diante das orações que alguém fez por você, né? E você participe das orações que a igreja faz, dos momentos em que são designados para orarmos. Afinal de contas, oração é diálogo com Deus, é primordial na nossa vida. A oração ela pode ser feita apenas em pensamento, ela pode ser verbalizada com a nossa fala, ela pode ser feita de uma maneira que a gente sente e vive a presença de Deus, né? Então Paulo vai contar nesse primeiro momento dessa carta, ele vai trabalhar então orar uns pelos outros, né? E depois, no segundo tópico, nós vamos ver
a necessidade da dedicar-se. No último capítulo da carta, Paulo dá aos Colossenses um mandamento contundente. Dedique-se à oração. Perceba que não é uma dica ou sugestão, mas uma ordem direta que deve fazer parte da vida de todo crente. Colossenses 4, 2 a 4 diz assim: dedique-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos ao mesmo tempo. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Mas o que significa dedicação à oração? A palavra grega traduzida como dedique-se é proskartereo, que carrega a ideia de perseverar, manter-se firme, ser constante e persistente em algo com esforço e intenção. Paulo não está falando de oração esporádica, rápida ou distraída, mas de uma vida marcada por compromisso, constância e paixão diante de Deus. Assim como qualquer relacionamento precisa de investimento, tempo e intencionalidade para crescer, a vida de oração precisa de dedicação. É através desse investimento que desenvolvemos intimidades com Deus, clareza espiritual, sensibilidade à sua voz e força para permanecer firmes no meio dos desafios. Lembre-se, a dedicação à oração é o termômetro da nossa espiritualidade. Quando oramos com frequência e profundidade, nossa vida espiritual ganha calor, direção e vitalidade. A vida de oração ajuda a crescer no relacionamento, não é verdade? Esse relacionamento com Deus. E também ajuda a crescer no relacionamento entre os irmãos. No primeiro capítulo da carta, Paulo e os líderes da igreja mostram que tinham o hábito de orar pela igreja na cidade de Colosso. No último capítulo da carta, Paulo pede que aqueles irmãos orem pelos líderes da igreja. Trata-se de um ato de reciprocidade, que ajuda a conectar a igreja, gera intimidade, compromisso e apoio mútuo. É uma experiência incrível de irmandade orar uns pelos outros. Por isso nós devemos, como igreja, orar pelos nossos líderes, orar pelos pregadores da igreja, que sempre estejam amparados, abençoados pelo Senhor, porque eles recebem uma carga, nós recebemos uma carga muito forte de opressão. O inimigo tenta tirar a paz, tenta tirar as alegrias, tenta nos desviar do compromisso de conhecer a palavra de Deus e fazer a sua vontade. Lá em Atos 6, diz claramente que a função dos líderes, dos apóstolos e também dos líderes pastores da igreja é se dedicar à oração e à palavra. Afinal, a oração ela só é completa, só é um diálogo quando nós oramos e lemos a palavra de Deus. Então, sem essa dicotomia, né, a Bíblia e a oração, não há como nós nos mantermos em diálogo com Deus. Eu sempre falo nas ministrações do curso Descubra que a oração e a Bíblia são como as asas do pássaro, né? Sem uma delas, o pássaro não voa. Então é necessário equilíbrio entre as duas para que possa haver então um voo espiritual muito bem definido e delineado, né? Se você não fez o curso Descubra, aproveite para fazer. Para nós pensarmos, você considera a sua vida de oração constante e estável? Por quê? Já aconteceu de você passar o dia sem orar, sem falar com Deus, sem ler a palavra do Senhor, né? Essa é uma pergunta que eu faço que você deve ter uma resposta. O que tem dificultado sua dedicação à oração, né? O que tem dificuldade? Como você pode superar esses obstáculos, né? Às vezes a pessoa diz, não tenho tempo, né? Você não tem prioridade para a oração. Isso é diferente, tempo a gente tem. Sempre haverá oportunidade de designarmos um tempo para orarmos, né? A oração não precisa ser 24 horas, né? Ela precisa ser momentos de fala, de dedicação ao Senhor em toda e qualquer oportunidade. Por exemplo, uma dos hábitos um pouco praticado, em certa forma, é orar agradecendo o alimento na hora da refeição, né? É pedir a Deus pela condução quando está saindo de casa. Todos esses momentos são momentos de oração. Isso no âmbito pessoal, mas quando nós falamos e pensamos nos irmãos, quantos irmãos são hoje precisam de uma
carga de gás, precisa de pagar a sua conta de energia, precisa de um remédio, precisa de uma cura, precisa de tantas coisas e nós devemos orar. Nós temos na nossa igreja tantas pessoas a qual nós oramos que são idosos, estão acamados, estão precisando da bênção, do acalanto de Deus. Então, oração tem motivo, tem possibilidade de fazermos. Não há como nós falarmos que nós precisamos de um curso para orar. Nós podemos apenas começar e nós vamos nos desenvolvendo com o próprio diálogo com Deus. Então, você conhece os pedidos de oração da tua célula, dos teus amigos íntimos, né? Você conhece os pedidos de oração dos irmãos, né? Sempre peça oração, confie naquele irmão que você tem mais afinidade para pedidos mais pessoais, né? Totalmente cuidadosos, né? Pessoas que não vão criticá-lo e nem mesmo condená-lo, porque afinal de contas o próprio Cristo, ele veio para salvar e não para condenar. Ele só virá para ser juiz na segunda volta dele, que há de acontecer. E aí então ele não virá mais como um salvador, no sentido amplo que nós temos hoje, mas virá como um juiz para definir a vida espiritual de cada um. Aqueles que viverão eternamente com Deus e aqueles que viverão eternamente sem Deus, onde a expressão, a palavra morte, ali significa separação, e, nesse caso, separação eterna. Então, aqueles que estão em Cristo viverão eternamente na sua presença, num outro âmbito, numa outra maneira de ser. Não tem nada a ver com essa nossa vida decaída pelo pecado. Então, no terceiro momento, nós vamos falar sobre conhecer a supremacia de Cristo. Então, conhecer a supremacia de Cristo aquece o coração. Quando compreendemos a grandeza, autoridade, centralidade de Cristo, nosso coração se enche de reverência, quebrantamento e fome espiritual. Cristo não é apenas mais um entre muitos. Ele é acima de tudo. Paulo escreve aos Colossenses um dos textos bíblicos mais fortes, lindos e poéticos, exaltando quem Jesus é. Para ele, ou para eles, para que eles permaneçam firmes na fé, resistam às heresias e vivam com intensidade espiritual. Colossenses 1, de 15 a 18, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo é a igreja. E é o princípio e o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que morreu e ressuscitou eternamente, para que em tudo tenham, ou tudo tenha a supremacia. Supremacia. Mas Jesus é a supremacia de todas as coisas, né? Ele manda e ele está acima de tudo. Então, quando vemos Cristo como ele realmente é, não conseguimos ficar mornos. Nosso espírito se acende, o Evangelho deixa de ser algo distante, vira centro da vida. Saber que Jesus sustenta tudo, que Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele, nos leva à dependência. Isso nos faz buscar mais, orar mais, querer estar mais próximos. A consciência da grandeza de Cristo nos posiciona em humildade e desejo de comunhão. Além disso, a revelação de Cristo nos protege da frieza e da falsidade. Muitas heresias, muitas heresias e filosofias mundanas tentam afastar os cristãos da fé verdadeira. Uma visão rasa de Jesus nos torna vulneráveis, mas uma visão profunda da sua supremacia nos torna firmes e vigilantes. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, conhecer Jesus profundamente é como ativar um alarme contra doutrinas falsas. É um escudo contra esfriamento e engano, né? Então, quando a gente fala de heresias, falamos aí de seitas. As seitas, elas têm uma característica muito interessante que é representado pelas 4 operações matemáticas, né? Que é a soma,
sempre algo colocado a mais, além da Bíblia, né? A multiplicação ali de situações que não são bíblicas, não são verdadeiras, né? A divisão entre eles e nós, ou seja, eles são únicos, né? Também vai trazer isso, né? Soma, a multiplicação, a divisão e a subtração, onde eles tiram a supremacia de Cristo ou tiram qualquer posicionamento bíblico e colocam apenas uma filosofia vã, né? Enganosa, e que leva muitas pessoas a não ter um bom relacionamento com Deus porque não o conhecem, né? Então é preciso realmente estar em Cristo, buscando isso como um escudo contra o esfriamento e o engano que surgem através de falsas doutrinas. Em qual momento da caminhada você percebeu ou percebe mais claramente a grandeza de Cristo, né? Você em algum momento começou a ver como é importante falar com Jesus? Já teve experiência de oração respondida, né? Se você não teve, peça a Deus. Comece a buscar nele, porque ele se compraz em nos responder. Como essa revelação impactou, né, quando você assim tem a sua vida espiritual? É lógico que quando você tem uma experiência com Deus, as coisas mudam de patamar. Então busque uma vida realmente de oração e de clareza, né, na prática da oração. Quais filosofias e princípios deste mundo você acha que tem tentado enfraquecer a fé dos cristãos hoje, né? Muitas pessoas dizem, não adianta orar, as coisas não acontecem, e levam a pessoa a uma inércia ali, a um desejo de não buscar em Deus, né? Mas tem muita coisa aí acontecendo no mundo hoje, principalmente nesse mundo digital, em que as coisas são rápidas, as expressões são curtas, porém perigosas, né? E algumas são boas, evidentemente, tem um lado positivo. Mas se ensina muita heresia, muita falsidade sobre Deus. E aí nós temos que tomar esse cuidado em conhecer a sua palavra. O que você pode fazer para manter a sua visão de Cristo sempre renovada e viva, né? Falamos muito sobre isso, né, através do apóstolo, nas suas escrituras ali, naquilo que Deus revelou a ele e ele escreveu. E também, evidentemente, a comunhão com os irmãos, nos mantendo aquecido como um braseiro e a gente estando junto. Então, como ajudar outros, né, a se desenvolverem nessa visão mais elevada e bíblica de Jesus? Olha, nós podemos, além de orar por elas, nos oferecer a ensinar aquilo que já sabemos, né? E o que não sabemos, buscarmos saber. Então, existe como hoje, evidentemente, conhecer a palavra de Deus de maneira mais profunda se nós nos dedicarmos e buscarmos. Para concluir esse estudo, hoje nós fomos lembrados de algo poderoso. A nossa fé não é solitária. Ela é incendiada pela mutualidade. Quando oramos uns pelos outros, quando nos dedicamos com a constância à oração e quando mergulhamos na revelação da supremacia de Cristo, nossa temperatura espiritual sobe. A oração nos conecta com Deus e nos aproxima uns dos outros. A visão correta de que Jesus é o centro, o Senhor, o sustentador de todas as coisas, nos protege da frieza espiritual e nos impulsiona a viver com mais paixão. Cristo não é comum, ele é incomparável. E saber disso muda tudo. Agora, para encerrarmos então esse estudo, queremos fazer um momento de gratidão e adoração ao Senhor, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos, afinal de contas, praticar o que nós estamos aprendendo, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link do YouTube do John Haggai, né? E onde ele fala sobre o Cristo incomparável. É um vídeo curto, de uns 2 minutos, porém de grande profundidade em relato daquilo que Jesus é, né? Então, depois que você concluir aqui o estudo, vá lá na descrição e acesse esse vídeo e leia, né? A legenda é rápido, porém profunda, né? E vamos nos desafiar a orar pelos irmãos da célula. Se você não lembra o nome, pega lá no grupo, né, do WhatsApp e veja os nomes que estão lá, transcreva, coloque num papel e pode lê-lo na hora da oração. A oração em si não é só de olho fechado. Nós fechamos os olhos
evidentemente para nos concentrarmos, né, e não nos distrairmos com as coisas que estão à nossa volta. Mas nós devemos orar assim com o coração e podemos ler assim e podemos da mesma forma estar orando, falando com o Senhor de olhos abertos. E quando estamos em adoração, muitas vezes na igreja, nós fechamos os olhos para nos concentrarmos e não focarmos naquilo que o nosso olho está alcançando. Tá? E que Deus possa nos abençoar grandemente. Estamos juntos, né, em oração. Conte conosco, né? Seja parceiro nosso em orar e vamos nos incendiar no sentido não pejorativo da palavra, né? Mas sim no sentido de estar aquecidos em oração. Amém? Feche seus olhos ou medite agora nas palavras que vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse grupo, por esse tema, estamos juntos. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais, Senhor Deus, a orarmos por aqueles que estão próximos de nós, sejam familiares, sejam amigos, irmãos da igreja. Orarmos, Senhor Deus, pela nossa nação, que é a recomendação tua. Orar também, Senhor Deus, de uma forma consciente, como estamos fazendo agora, que o Senhor está nos ouvindo, que a supremacia do Senhor está sobre todas as coisas e que o Senhor nos responde segundo os decretos, os propósitos que o Senhor já tem definido para nossas vidas, Pai. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, os enfermos desse país, abençoa, Senhor Deus, os trabalhadores, aqueles que semeiam, aqueles que colhem, aqueles que promovem, Senhor Deus, o bem-estar na vida das pessoas, Pai. Os médicos, os profissionais na área da segurança, as polícias, Senhor Deus, os sistemas, que haja uma graça vinda do Senhor sobre todos nós. Abençoa as igrejas, em especial para os pastores, os líderes, os irmãos, para estarmos juntos nesse braseiro, aquecido na fé, recebendo de Ti, Pai. Quantos testemunhos nós lembramos de que o Senhor agiu quando oramos por cura e o Senhor respondeu. Que nós não sejamos ingratos e nem sejamos, Senhor Deus, de alguma forma egoístas ou pretensiosos em imaginar que nós temos o poder na palavra, mas a palavra é do Senhor. Mas nós te louvamos por esse diálogo e nos abençoa a aprender com a tua palavra, ali em Colossenses, a importância da oração que Paulo está levando àqueles nossos amados irmãos. E nos abençoa em mais um final de semana, mais um tempo na tua presença, juntos, Pai, para orar, para dar graças ao Senhor por tudo que tem feito. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir. E um grande abraço. Não deixe de assistir o vídeo lá do John Haggai. Ok? Um abraço.